Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Nestor, especialista em comportamento humano, e hoje eu preparei uma aula muito boa para você que está me seguindo aqui. Se você não está seguindo o meu canal, segue meu canal, que com certeza vai ter muito conteúdo direcionado para o comportamento humano, seja para seu negócio, seja para seu relacionamento, ou especificamente para seu autoconhecimento. Hoje vamos falar sobre um assunto bem interessante que muitas pessoas às vezes têm dificuldade de falar, sobre a questão do medo. Como a gente pode se libertar de alguns medos, né? E tem diferentes tipos de medo. Será que vai dar certo? Será que fulano não vai falar mal de mim? Será que a minha mãe não vai se decepcionar? Será que meu marido vai querer? Será que a gente vai conseguir pagar o aluguel? Será que a gente vai conseguir o dinheiro? São medos, né? São perguntas que a gente se faz. E cada um de nós tem capacidade de atingir nossos objetivos e ter bom resultado. O problema é quando tem sabotagem por causa desse medo. Então, se você não está seguindo o meu canal, segue aqui, compartilha esse conteúdo que com certeza muita gente pode se beneficiar. E o que você acha se a gente já inicia essa aula compartilhando os slides aqui como para você conseguir me acompanhar? Aqui a gente vai ver justamente essa questão do medo. Aqui está minha esposa Thaís, aqui está eu, Nestor, né? E a gente está fazendo uma caminhada justamente refletindo, conversando sobre alguns medos que a gente pode ter. O que você acha se a gente para avaliar os medos que a gente carrega? Sim, aqui a gente vê uma mulher refletindo no espelho, pensando sobre os medos que ela tem. O que está te travando hoje? Pare para analisar. Qual é a pior consequência de carregar esse medo? Até quando a gente vai carregar esse medo, né? É normal sentir medo? Sim, às vezes as pessoas acham que não deveriam sentir medo. Ou se está com medo, vai com medo mesmo, né? Mas se a gente não coloca limite nesses medos, eles podem nos sabotar. Em que momento do dia você acaba sentindo mais esse medo? Na frente do seu cliente, na frente do seu marido, na frente da sua mãe, na frente do seu pai? Qual é o pensamento automático que acaba surgindo quando tem esse medo? É importante refletir, justamente como a gente vê essa mulher fazendo aqui, né? No vídeo, ela está refletindo, está pensando, está analisando. Você já parou para fazer isso? Você tem medo de quê? De que o dinheiro falte? Você tem medo de decepcionar alguém? Você tem medo de não dar conta de ser uma boa mãe, um bom pai? Você tem medo de não ter o ingresso financeiro que você queria? De conseguir pagar as contas? Eu te falo que é normal sentir medo. O problema é quando esse medo vem nos paralisar. O medo não pode te paralisar. Ele pode sim te advertir, mas ele não pode te paralisar. E por que a gente fala sobre esse medo que pode sim advertir e não pode paralisar? Ele pode ser como, viu aquele alarme, né? Que fica apitando. A gente pode ignorar ou pode paralisar e travar, né? Então, pare para pensar, como que tá esse alarme na sua mente? Ele tá soando ou tá tocando muito? Tá te paralisando ou tá só te advertindo justamente para que você continue em frente? Mas continue com cautela, vai devagar, vendo todo o perímetro, né? É importante avaliar, sim? Por quê? Porque a gente tem que transformar, se transformar especificamente para isso, para conseguir enfrentar nossos medos da melhor maneira. Então, o que você acha se a gente já vem com um exemplo simples? E aqui a gente já consegue ver um ponto interessante que a gente vai fazer. Além de refletir sobre esse medo, seria bom você escrever, né? Pare para escrever. Medo de que você tem? Por quê? Porque se você não sabe, né? Às vezes esse medo inconsciente pode te atrapalhar na hora de fazer uma escolha, né? Então faça uma lista dos seus medos. Esses são medos seus ou medos de alguém que fica falando para você, fica te fazendo duvidar das suas capacidades, da capacidade do seu marido, da capacidade da sua esposa, da entrega que você pode fornecer. Será que seu cliente vem trazer medo para você carregar? É importante refletir. Você é questionada? Você é questionado por quem? São por seus próprios pensamentos? Pare para avaliar com quem você conversa constantemente. Esse medo pode estar te limitando para avançar. Algo interessante que eu vou te comentar aqui é que muitas pessoas utilizam um medo como se fosse para proteção, para não sair da jaula, para não se expandir, para não conhecer outros lugares, para não experimentar outras comidas, para não voar ou sair do lugar de conforto. Às vezes, o medo pode nos limitar. E tem pessoas que até preferem ficar com esse medo, justamente por quê? Porque esse medo é uma proteção. Por que a gente fala que pode ser uma proteção? Porque a gente sempre ganha alguma coisa quando escolhe ficar com esse medo. Pare para pensar. O que você ganha quando você fica com esse medo para você? Quando você não tira ele de vez da sua vida? Por que esse medo te acompanha? Há quanto tempo esse medo vem te acompanhando? Se você pudesse falar com sua versão do futuro com respeito a esse medo que você está sentindo agora, o que você falaria para sua versão do futuro? Se eu falasse com o Nestor de 5 anos
para frente, o que eu falaria para ele com respeito a esse medo que eu estou sentindo agora? Você teria coragem de fazer essa experiência? Você se animaria a experimentar? Por que a gente te fala sobre experimentar? Porque é bom ter uma conversa franca no espelho. Porque às vezes nem a gente não sabe o que está sentindo. E de onde vem esse medo? Percebi que no passado esse medo vinha me cobrar. O que significa isso? Que às vezes esse medo pode nos cobrar por ter uma melhor performance, por estar em outro lugar, por viver outra versão da nossa vida. Olha só o próximo slide que eu trouxe aqui para você refletir, pensar e analisar. Então, é muito importante, às vezes, conversar no espelho. Será que eu me sinto bem? Eu me sinto suficiente com respeito à performance que eu estou tendo no meu negócio, no meu trabalho, na minha relação, na criação dos meus filhos? Eu realmente me sinto satisfeito? Ou eu tenho a tendência de reclamar da vida que eu mesmo estou escolhendo viver? Por que é importante? Porque aqui sempre vai ter opções. Só que quando a gente está com medo, a gente não vê nenhuma opção. Aqui você tem a opção de tomar uma decisão ou tomar outra decisão. O problema é que quando a gente está paralisado pelo medo, o medo de será que vai dar certo? Será que eu vou ser boa? Será que eu vou ser bom o suficiente? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou precisar de ajuda? Esse será te faz ver só um caminho. O caminho que você não pode decepcionar, você não pode perder, você não pode falhar, né? E uma das coisas que eu sempre falo para o pessoal é que a gente é imperfeito. A gente nunca vai acertar de primeira. A gente pode ser que vai ter que testar mais de uma vez, às vezes, né? E não tá errado falhar. O problema é se julgar, se cortar, se machucar no sentido emocional. Então, a ideia é justamente fazer como essa mulher que está olhando para o espelho e ela mesma está se elogiando, ela mesma está olhando os benefícios e vê as opções que ela tem para elevar a autoestima. Quando a gente tem autoestima baixa, com certeza a gente vai fazer escolhas péssimas, erradas. A gente vai ter a tendência de reclamar da vida que está vivendo, de reclamar das escolhas que meu marido, que eu mesmo ou que outras pessoas estão fazendo. Minha esposa está fazendo boas escolhas, eu estou fazendo boas escolhas, meu pai, minha mãe, e a gente se envolve com problemas que não são nossos. E esse medo só aumenta, vira uma bola de neve. Por isso que é importante se perguntar: será que eu tenho uma lista? Sim, eu faço uma lista das habilidades que eu tenho, da experiência que eu tenho, da capacidade que eu tenho. Eu sou consciente do treinamento que eu tenho, o que eu fiz. Porque às vezes a gente não para olhar como esse homem está fazendo aqui. Às vezes é bom a gente refletir. Pode ser que você já passou por uma situação similar no passado, mas como você não parou para refletir, para pensar, pode ser que isso está te limitando. Você acha que a situação é maior do que ela realmente é. Por que eu te falo sobre isso? Porque você pode, se você percebe que está faltando treinamento, capacitação, direcionamento, por que não procurar isso? Por que não investir em você? Por que não aprender a elevar sua autoestima? Por que não aprender a colocar limites naquelas pessoas que colocam medo, né? Porque você tem capacidade, você é esperta, você é esperto. O problema é quando a gente quer ficar com medo de estimação. Essa dor de estimação que não te deixa avançar. Se eu avançar, se eu melhorar, se eu sair do lugar, pode ser que eu tenha que deixar para trás algumas pessoas que eu amo. E isso pode nos limitar. Imagina só, se você se sentir bem, se você estiver bem com seu marido, se você estiver bem com o financeiro, se você estiver bem com sua esposa, se você estiver satisfeita ou satisfeito, será que a gente pode ter um assunto de conversa com minha mãe, que gosta de falar de problemas? Será que eu vou ter uma conversa, um papo legal com meu pai, que ele sempre está com problemas? Será que meu inconsciente me leva a eu procurar um problema justamente para ter um assunto em comum com aquela pessoa que gosta de reclamar? Que pode ser meu irmão, pode ser meu vizinho, pode ser minha tia, pode ser minha avó? Será que propositalmente ou de forma inconsciente eu estou escolhendo ficar com medo para justamente não me afastar daquela pessoa que gosta de falar de problemas, gosta de me usar como psicólogo dela para eu ficar ouvindo reclamações e eu não crescer, não evoluir como pessoa? Pare para pensar com quem você está conversando. Pare para você ver a influência de quem você está tendo. Porque tanto você como eu, como todas as pessoas, têm capacidade de solucionar seus problemas. A gente tem capacidade. O problema é, sabe qual é o problema? O problema é quando eu prefiro ficar com essa dor de estimação. Sim? Então, aqui vem a parte importante. Às vezes, a gente vai ter que treinar.
a gente vai ter que colocar limite em algumas questões que a gente vem carregando faz tempo. Muitas pessoas acham que seus problemas ou seus medos não podem ser solucionados. Por quê? Porque a pessoa fala, Nestor, já tentei de tudo, já fiz isso, já fiz esse programa, já fiz esse treinamento, já fiz essa capacitação, já fui com tal mentor e não consegui. Às vezes a gente não consegue porque não está disponível a entregar essa dor de estimação, não está disponível a se desvincular daquelas relações do passado. E aí vem a parte da dependência emocional. A dependência emocional é um distúrbio de prioridades. É priorizar a opinião de outras pessoas e não nossa opinião, ou nossos desejos, ou nossas vontades. Então é importante fazer uma lista como essa mulher está fazendo aqui. E se der errado, o que eu faço? Que opções eu tenho? Sim? Será que eu posso experimentar fazer de novo? Será que eu posso me permitir errar sem me machucar em sentido emocional? Pare para pensar. Sim? Uma das frases que eu sempre falo para o pessoal que faz direcionamento comigo é: o feito é melhor do que perfeito. Escreve aí na folha, só para lembrar. O feito é melhor do que perfeito. A gente pode ser que não acerte de primeira. Pode ser que acerte de segunda, pode ser que a gente acerte de terceira, não tem problema. A gente vai testar, a gente vai tentar de novo. Entende? Por quê? Porque se você não tenta, você não se arrisca, você não experimenta, como você vai saber se deu certo? Experimenta. Abra mão desse medo que vem te acompanhando às vezes desde a infância, desde a adolescência. Se permita dar certo. Se permita ganhar mais dinheiro se você quer mais dinheiro. Se permita, sim, se entregar mais para seu marido ou para sua esposa. Se permita ser mais romântico, mais romântica. Se permita degustar uma comida diferente. Experimente. Vou te dar um exemplo bem prático sobre isso. Quando eu era adolescente, eu não queria saber nada de pimenta, não. Eu não gostava de comer pimenta. Eu achava que era ruim. Até que eu entrei no meu matrimônio com a Thaís, a minha esposa, né? E, bom, a gente tava nessa fase de experimentar comidas novas, conhecer lugares novos, né? Até que um dia ela me desafiou a gente experimentar pimenta. E a gente experimentou uma doce pequenininha, só um pouquinho de carne em cima. E eu primeiro não gostei, né? Mas experimentei uma segunda vez, uma terceira vez, uma quarta vez e eu aprendi a gostar. Agora eu amo pimenta, eu gosto muito, né? E na medida que a gente vai experimentando, íamos gostando de, doces um pouquinho mais fortes, né? Mas por que eu tô te contando sobre essa história? Porque, de verdade, às vezes a gente experimenta algo só uma vez e a gente já acha que não vai gostar mais. Se permita experimentar mais de uma vez. Seja uma comida, ou seja, enfrentar esse medo que você está tendo. Se está sendo difícil, chama alguém de confiança que possa te direcionar para seguir em frente. Por mais que você tenha medo, mas você pode ir com um apoio, com alguém de experiência, com alguém que já passou pela mesma situação. Assim como, sim, o casal que eu vou te mostrar agora. Sim, esse casal que estava subindo uma montanha, aqui a gente vê eles subindo, né? Até que chegaram lá na cima. Pode ser que quando eles se planejaram, eles achavam que ia ser, né, uma montanha grande, né, que eles iriam se cansar, que não iria dar certo, mas depois que eles chegaram lá em cima, não é verdade que eles estavam felizes, estavam comemorando? A gente para ver essa imagem, a gente fala, não, esses são doidos, né, esses são malucos, olha só o frio que tá lá, dá pra ver que tá fazendo um esforço para chegar lá na cima, mas quando a gente chega lá na cima, porque se permitiu enfrentar esse medo de frente e lidar com esse medo, né, com apoio, com ferramentas como eles têm aqui, né, com equipamento, gente, a gente dá uma satisfação tão boa. Olhar para trás e falar, gente, eu já teve medo disso, mas agora eu já não tenho medo mais. Não tenho mais medo, né? É bem interessante pensar sobre isso, porque às vezes a gente carrega medos que não são nossos. Quando a gente fala sobre medos que não são nossos, medos de parentes ou de pessoas que nos criaram, que ficaram falando no nosso ouvido, esses medos nos limitam de avançar a conquistar aquela vida que a gente quer. Porque com certeza você vai querer mais dinheiro, com certeza você quer ter um bom matrimônio, com certeza você quer se dar bem na vida. Mas se você não está conseguindo se dar bem, ou você não está satisfeito ou não está satisfeito, é porque tem alguma crença, algum pensamento que não é seu, que alguém falou lá atrás, que ficou aqui. E que a gente tem que limpar, a gente tem que tirar isso de você. Porque se você tem capacidade de ajudar outras pessoas, né? E você até se questiona às vezes, gente, quando é pra fulano eu consigo fazer. Agora quando é pra mim, eu não posso. Quando é pra mim, eu não tenho permitido. Quando é pra mim, eu procrastino. Quando é pra mim, eu fico enrolando. Se você tem esse conflito, pode ser que você tenha justamente essa questão do medo interno.
Você não tem permissão de utilizar seu talento em prol de você. E é como se fosse uma fidelidade com aquilo que eles falaram. A minha vida tem que ser difícil, tem que ser complicada, e eu venho pegando essa dor de estimação que eu não quero soltar. Se eu soltar essa dor de estimação, eu não vou ter um assunto em comum com o pessoal de lá atrás, eu não vou ter que contar para essas pessoas de lá atrás. Faz sentido o que eu tô te falando? Eu gostaria muito de saber sua opinião, eu gostaria muito que você me contasse o que você tá achando dessa parte. Por quê? Porque além de escrever, que te dá medo, além de escrever, se você já treinou, se você já capacitou, se você já fez essa análise sobre como enfrentar esse medo, como lidar com esse medo e ainda está complicado, é importante refletir que assim como esse casal que estava subindo na montanha, né, que estava chegando lá na cima da montanha, você também pode chegar lá. Mas é importante você se ver lá, como fez essa moça aqui da imagem que eu vou te mostrar agora. Ela, antes de subir essa montanha, antes de chegar lá, ela refletiu como seria chegar lá, como seria conquistar aquela meta, aquele alvo, aquele desejo, chegar lá na cima da montanha, assim como ela fez. Você se permite desejar, você se permite imaginar como seria conquistar seus objetivos, seus planos, suas metas? Imagine. Imagine o que seria você ter uma boa relação com seu marido, uma boa comunicação com seu marido. Imagine só você conseguir vender mais porque se posiciona bem, porque fala bem, porque se comunica bem. Imagine só você se sentir mais segura ou mais seguro de si mesmo, com a autoestima elevada, assim como essa moça que está tomando esse chá, esse café aqui, e ela está desfrutando, ela está curtindo. Quem você tem que se tornar para conquistar essa meta, esse objetivo que você está procurando? Pare para pensar. Por quê? Porque pode ser que justamente sua emoção está te limitando de você avançar. Alguma emoção que te provoca medo, raiva, nojo, tristeza, ansiedade, estresse. São sentimentos que não te permitem crescer. Então, como combater, como enfrentar esses sentimentos negativos que não me deixam evoluir? E aqui justamente vem essa ajuda, esse direcionamento que eu posso te fornecer. Como eu te falei, eu forneço o direcionamento para homens e para as mulheres que precisam enfrentar esses sentimentos negativos. Eu sou Nestor, especialista em comportamento humano. Aqui está meu contato. Para mim seria um privilégio tremendo te treinar, te ensinar, te capacitar para você aprender a enfrentar qualquer tipo de medo que você esteja lidando agora. Seja ele financeiro, seja ele familiar, seja aquelas crenças que a gente carrega, aquela sensação de que pode dar ruim. Tem muitas pessoas que têm conflitos ou têm problemas até de tirar conclusões de assuntos que ainda não aconteceram. Às vezes a gente acaba se adiantando e tomando decisões sobre algo que nunca vai acontecer, mas a pessoa já acha que vai acontecer. Se é esse o seu caso, eu super te convido a me seguir também aqui no Instagram, me chamar no particular para fazer o programa terapêutico do Detox de Crenças Limitantes. Nesse programa, eu consigo te ajudar a fazer uma faxina de ideias, uma limpeza de ideias e deixar aqui na sua mente só aquilo que vale a pena, só aquilo que te fortalece, só aquilo que te impulsa para você encarar seus medos de frente. Você é uma adulta, você é um adulto responsável, que eu tenho certeza que se você está bem em sentido emocional, nada vai te abalar. O problema é quando a gente carrega medos que não são nossos. Tomara que você tenha gostado dessa aula que eu entreguei aqui para você. Eu gostaria muito de ouvir seus comentários, seu ponto de vista aqui nos comentários. E, por favor, fique à vontade para compartilhar esse conteúdo para outras pessoas que podem tirar proveito. Tomara que você tenha gostado e me segue aqui no YouTube para mais conteúdos igual a esse.